Oiê, vamos falar de ensino fundamental na Bélgica? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder ajudar mais com vocês nas informações que temos a respeito de educação e até mesmo de vida escolar na Bélgica, eu vou falar hoje sobre um básico de tudo que você precisa saber sobre como funciona o ensino fundamental aqui na Bélgica. A primeira coisa que já vai ser meio problemática da gente poder entender o que seria o ensino fundamental aqui na Bélgica é porque temos um sistema diferente do que tem no Brasil. No Brasil, nós dividimos primariamente como ensino fundamental, que são divididos em duas partes, que é o ensino fundamental 1, que vai do primeiro ano ao quinto ano, e depois temos o ensino fundamental, número 2, que vai do sexto ano até o nono ano. O que vai acontecer é que aqui na Bélgica, esse ensino fundamental 2 que temos, que seria também depois do ensino médio, os dois são colocados ao mesmo tempo. Então aqui seria colocado como a primeira fase educacional, que seria o que nós consideramos como ensino fundamental 1. Tal qual no Brasil, o ensino fundamental ele é obrigatório e também ele é compulsório. Então isso significa que as pessoas que estão mudando-se para cá, ou as crianças que estão morando aqui, elas vão para a escola dos 6 anos até os 12 anos obrigatoriamente. E eu tô falando isso por quê? Porque quando eu falei no meu vídeo sobre creche, eu falei que a creche ela não era obrigatória, que era só a partir de uma certa idade que você tinha, que era para poder se adaptar à vida escolar. Então aqui é muito parecido com o que tem do Brasil, isso você não vai ter muitas dificuldades. Se eu não estou enganado, em holandês é chamado de primair onderwijs, ou se não até mesmo como lager onderwijs, e na parte francesa é chamado de enseignement primaire. E se eu falei errado o meu francês, por favor não me corrija, não é que eu não sei francês, é que eu não tenho respeito nenhum. Existem também algumas outras instituições que também são para poder fazer com que você tenha uma adaptação para essas escolas. Então é quando você tem as crianças que elas vão não somente na creche, mas nesse período da creche até elas irem para o ensino primário, que podem ser tanto de graça, quanto também que podem ser de instituições privadas ou de escolas internacionais. Não é uma coisa que eu acho que você poderia deixar de oferecer para sua criança, mas é uma coisa que você pode ter em mente também, se pode ser que você está passando por esse processo de mudança, de sair do Brasil e vir para a Bélgica, e a criança ainda está naquela idade que ela está muito nova para poder começar o ensino fundamental, mas você quer já ver as suas opções. Apesar desse não ser o foco do vídeo, existe a opção de homeschooling aqui na Bélgica, mas eu quero fazer um vídeo específico sobre homeschooling porque pode ser que meio que dê um problema do que eu quero falar desse vídeo com outros vídeos. Então, se você quer saber de ensino em casa ou de homeschooling, você pode deixar um comentário pedindo para que eu possa explicar, mas isso fica para um outro vídeo. Se você está muito acostumado com o Brasil, é provável que você tenha o pensamento de que você possa pensar que aqui na Europa existem muitas escolas particulares. O que acontece é que as escolas aqui na Bélgica ganham um subsídio do Estado. Então você vai ter geralmente um número muito maior de escolas públicas ou do Estado do que você vai ter de escolas particulares. E aí tem também as suas diferenças de escola para escola, como teria também no Brasil. Existem escolas com um foco um pouco mais católico, existem também escolas com uma visão mais muçulmana, ou até mesmo de metodologias de ensino, como a gente tem de Waldorf, ou como temos também de Montessori. Então isso pode mudar também o estilo da escola. O que acontece é que, frequentemente, em escolas, há uma visão de que você coloca a criança para que ela não tenha um choque tão grande, ou ela ainda tem as raízes de onde se mora. É muito comum ter escolas muçulmanas para poder ainda manter essa visão das crianças que são do Marrocos ou dos países que mais se imigram para cá. Só que ultimamente existe uma tentativa maior das crianças se adaptarem à língua e também às diferenças. O que acontece é que aqui na Bélgica é muito comum que você tenha escolas que elas falam a língua, mas ensinem ainda outra. Por exemplo, eu moro na região de Limburgo, que mora também na parte de Flanders, que aqui a língua oficial é o holandês, mas as escolas ainda assim ensinam francês. O problema é que é muito comum que você tenha que, geralmente nessas escolas, quando você fala da região, é muito difícil achar o oposto. Por exemplo, aqui na região de Flanders, ainda que existam escolas que falam tudo em francês, elas não são tão fáceis de achar. Você consegue achar com mais facilidade ou nas capitais das províncias, ou se não, se você mora já numa fronteira que é muito fácil de ter acesso. E caso você esteja pensando que você pode estar querendo ou pensar que você está atrasado, ou para você pensar que está adiantado, segundo o que temos também do relatório dos países de desenvolvimento, nós temos que geralmente as crianças a partir dos 3 anos já estão na escola aqui na Bélgica. Então, se você está com um receio achando que sua criança está atrasada ou que ela está muito adiantada, você pode ter esse parâmetro. Mas lembrando mais uma vez que
educação compulsória e obrigatória aqui na Bélgica é a partir dos 6 anos. Existe também uma coisa para você se preparar com relação ao começo das aulas, que o começo das aulas é no mês de setembro. Então isso pode confundir um pouco nós, porque a gente também tem como base o calendário de as aulas começarem realmente próximo do período do inverno e terminarem próximo do período do verão. Então aqui a gente tem que começa em setembro e se finaliza em junho, diferente do nós no Brasil, que nós começamos em janeiro e terminamos próximo do finalzinho do mês de novembro. Vale lembrar também que existem muitos feriados e muitas férias aqui na Bélgica. E são 17 feriados, se eu não me engano, que são oficiais, mas existem muitas férias. Então existem tanto férias de verão, férias de inverno, férias de primavera e férias de outono. Além de outras tantas que vão existir ao longo do seu período, todas as escolas vão dar para você um calendário explicando essas férias. Mas você pode ter muita certeza que dentro desses períodos vão ter alguns momentos que seu filho não vai estar na escola. Outra coisa também para poder lembrar é que seus filhos eles têm a obrigação e o direito de ter um hobby. Então os únicos custos que você vai ter dentro da escola são para poder ou financiar viagens que as crianças vão, ou se não para poder pagar alguma atividade que as crianças vão participar. Vale lembrar que dentro do que existe do critério da Bélgica, dependendo do tanto de tempo que você tem aqui e até mesmo da sua situação, pode ser que você seja compensado por esse pagamento. Mas os custos não costumam ser muito altos em relação do que você precisa. Assim como eu falei também já no vídeo sobre a creche, toda criança que você tem aqui na Bélgica, você ganha um valor mensal para poder, como se fosse, custear o que tem dela. Então é geralmente entre 200 e 300 euros por criança. Então esse é mais ou menos um dinheiro que você poderia visar para o filho para poder conseguir financiar o que seriam essas viagens e o que seriam esses cursos ou atividades que sua criança tem que ter. Mas o que mais assusta é obrigatório e é por lei. Então isso significa que se uma criança ela não está durante as férias de verão com uma atividade de lazer, sendo que você não escreveu ela, você pode acatar com a lei. O currículo educacional não é muito diferente do que a gente poderia esperar do que temos de perspectiva brasileira para uma perspectiva belga. Realmente a gente tem aqui como base o que a gente tem as aulas, que são de ciência da matemática, também de que a gente tem da informação da língua. A única diferença foi o que eu falei, que dependendo da região onde você mora, pode ser que há uma primazia maior para uma língua do que outra, mas nunca há uma falta de ensinar a língua. Isso é uma coisa interessante de se perceber. Então, se você vai matricular o seu filho, você vai ter a certeza que ele vai entrar em choque com a outra língua, que é realmente ou francês ou holandês, depende da região onde você mora. Mas quando as cidades geralmente são fronteiriças ou elas estão perto da fronteira entre as duas províncias, pode ser que você já tenha um adiantamento de quando a criança vai começar a aprender. É muito comum que as crianças tenham acesso à segunda língua a partir dos 11 anos, coisa bem parecida com o que a gente tem no sistema do Brasil. Só que se elas moram nessas regiões que são mais pertas, é provável que aos 8 anos já vai começar a ter esse acesso a essas culturas. Eu percebo que há uma mudança maior nesse comportamento de aprender as línguas, porque eu vejo que as crianças estão aprendendo cada vez mais cedo, e não somente aprender o francês e o holandês, como também pega uma outra língua para aprender, como é muito comum de ter crianças aprendendo latim, também o inglês e até também o alemão. Um choque de cultura que você pode ter é a seriedade de compromisso e de também você ter a sua avaliação. Na Bélgica é muito comum que as crianças tenham muitas provas e muitas tarefas. Logicamente, como a transição entre a creche e o ensino primário é feito para que as crianças vão se acostumando com essa vida, não é tão assustador essa mudança, então eles vão se adaptando de ano em ano. Mas aqui é levado muito a sério, tarefa tem que ser entregue, você tem que saber o que o seu filho está aprendendo na escola. Não é incomum que você tenha que saber muito da vida do seu filho na escola, porque aqui na Bélgica é cultural você saber. Inclusive, é tão levado a sério essa parte de você ser avaliado que não é incomum que os alunos repitam de ano aqui na Bélgica. Só que por também ser muito rigoroso e por ser tão comum, não existe tanto estigma como existe no Brasil. No Brasil eu lembro que muitos alunos, a pior coisa que poderia acontecer para eles era repetir de ano. Então aqui na Bélgica é levado mais tranquilamente, porque isso é mais comum do que deveria ser. Só que aí eu fico nessa dúvida, né? Mas será que esse extremo oposto, que nem no Brasil, a gente tem essa coisa de tentar fazer com que a criança ela
passe de ano da melhor forma possível, ou se não, temos esse sistema oposto aqui da Bélgica, que é, não, se você não passou, não fez esse 1%, você não vai passar. O que você acha? Você acha que o esquema da Bélgica é muito punitivo? Escreve nos comentários para poder saber. E no final também desse estudo que temos do ensino fundamental, há também uma certificação que é dada para a criança. O que eu não sei é se há uma diferença de se caso a criança ela mude de quando ela está morando numa região flamenca para uma região de Wallonia, se ela tem essa diferença, se ela quiser para o ensino médio ou ensino fundamental parte 2, se vai ter uma diferença de ela ter um certificado de ensino primário da região de Flanders com a região de Wallonia. Eu acho que não existe porque eu nunca ouvi isso, mas o problema é que aqui na Bélgica é muito comum que as crianças e os adultos nasçam, vivam, cresçam, tenham família e morram perto de um raio de 30 quilômetros de onde nasceram. Então, como as provas são feitas pelas escolas e pelas províncias e o certificado é garantido pelo governo, eu vou deixar aqui colocado no vídeo que eu acho que não existe uma diferença se você muda de região para região. Mas eu tô mais colocando isso porque eu acho que provavelmente vai ter alguém perguntando isso nos comentários. Mas eu acho que não existe porque o certificado ele é feito pelo governo. Ele não é feito pela escola e aí a escola tem que se adaptar. Então, aqui eu acho que não existe problema, porque apesar de quem faz as provas são as escolas e as províncias, quem tira o certificado é o governo. Então, se o governo está tirando o certificado, é porque ele é válido, independente de onde você mora e onde você está mudando aqui dentro da Bélgica. Para você poder se registrar ou se inscrever numa escola, vai ter alguns problemas que eu acho que são mais culturais e burocráticos do que de fato que é tão diferente do Brasil. A primeira coisa delas é o quão cedo os belgas se preparam. Geralmente, aqui se diz que se você está pensando em matricular o seu filho para que ele participe da escola, você não vai, nas férias de verão, matricular ele. Você vai um ano antes do que você está pensando. Então, se seu filho está com 4 anos, você já tem que ir esse ano para que ele, no ano que vem, ele já possa fazer com que ele possa se matricular. E eu tô falando hoje, num vídeo que eu tô gravando em setembro. Então significa que para você poder adiantar um ano para você poder fazer isso. Porque aqui na Bélgica não existem critérios de você se inscrever. Você não tem que fazer uma prova, ou você não tem que provar no seu currículo que você pode participar de uma escola. Mas é muito parecido com o sistema público do que nós temos, que é, o problema não é de você se matricular ou não se matricular, mas o problema são as vagas. Um outro problema que talvez exista, que é o que temos da visão internacional, é do acesso à língua. Geralmente é pedido que as crianças façam uma prova de língua para poder ver se tem a capacidade de poder acompanhar as escolas. Como, por exemplo, se elas estão indo para uma escola que fala holandês, de perceber se a criança tem pelo menos ou um certificado para poder conseguir comprovar que a criança consegue ter o básico do holandês, ou se não, de fazer uma prova dentro da escola para poder certificar que a criança vai conseguir entender. Eu acho que isso pode depender muito de escola para escola, porque eu já vi algumas crianças que elas falam apenas o inglês e elas conseguem participar da escola e aí se ajuda. Mas, nesses casos, vai ter também que a criança ela tem que se comprometer e também os pais participar desse processo de aprendizagem da língua. Então, você não vai conseguir escapar só com seu filho falando inglês. Ele vai ter que aprender a língua também para poder conseguir participar do sistema educacional belga. E todas as crianças que elas estão registradas na prefeitura, dentro dos 60 dias ao qual ela foi registrada na prefeitura, ela precisa se matricular numa escola. Então, não só você tem que prestar atenção com essa coisa de ter um ano antes, mas também de que você tem que ter essa adiantamento para poder inscrever as crianças. Não há um limite de onde a pessoa mora. Eu mesmo já conheci uma criança que ela estudava em Namur e ela ia para Bruxelas para poder também estudar, porque ela queria aprender o holandês. E ela tinha que pegar 2 horas de transporte público para poder conseguir chegar no lugar. O que você vai precisar de documentação para poder inscrever a sua criança? Você vai precisar de uma comprovação de identidade, uma permissão de residência da Bélgica, se for possível, uma prova de vacinação na Bélgica, ou seja, pode ser que você tenha o próprio aplicativo do SUS, mas você tenha que ter um comprovante que esteja pelo menos em inglês ou em holandês para as pessoas conseguirem ver e aí conseguir ter essa validação, um comprovante de endereço e também qualquer registro anterior acadêmico, ou seja, se a criança já estudou no Brasil, ela está mudando para cá, que tenha esse tipo de documentação também. Pode parecer uma loucura, mas mesmo assim, se a criança ela não tiver um documento oficial de residência,
ela ainda pode se matricular. Então é mais uma formalidade, então quando você ganhar, então pode ser que você esteja passando pelo processo de você conseguir a sua permissão para a criança, e aí você pode matricular ela sem problema nenhum. E lógico que você pode ter perguntas específicas dependendo da região que você vai morar ou da região que você mora. E aí eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link das 3 províncias que vão fazer com que, não província, né, das 3 regiões que vão fazer com que você tenha alguma dúvida para você poder perguntar. Tanto da região que fala francês, a região que fala holandês e a região que fala alemão. Então o link tá aqui embaixo para caso você queira saber alguma informação específica, ou também, se você tem alguma pergunta e você acha que eu consigo te ajudar, pode deixar aqui nos comentários, porque se eu não souber, o que eu vou fazer é simplesmente direcionar você a uma pessoa que saiba isso especificamente. E claro que como a gente está muito acostumado com um sistema de particular de educação no Brasil, pode ser que as pessoas que estão indo para um sistema público tenham esse preconceito, ou até mesmo as pessoas que estavam numa escola pública pensem que não seja a mesma coisa quando muda aqui para a Bélgica. Por isso que, inclusive, eu vou falar de alguns prós e contras do que tem em relação do sistema educacional aqui da Bélgica. Bom, eu acho que a mais óbvia de todos os benefícios é que a escola ela é sem custo nenhum. Lógico que tem o custo de que você pode ter das viagens ou algumas outras atividades, mas isso não vai ser a mais. Tanto é que existe tanto investimento na parte de educação aqui da Bélgica que realmente você vai ter com que o estudo daqui ele seja muito maior do que o nível de outros países em desenvolvimento. Tanto é que também até o padrão entre o número de alunos para o número de professores nas escolas aqui na Bélgica costuma ser muito menor, ou seja, você tem classes que são menores, com professores que estão participando com você, muito mais fácil do que você teria com uma sala que você teria seus 30, 35, 40 alunos. Como também o país culturalmente é bilíngue e também existe essa intenção do que os próprios professores motivem você a serem bilíngues, vai fazer com que as crianças aprendam muito mais rapidamente, porque é uma questão de costume, eles estão acostumados a lidar com crianças que são belgas ou são internacionais a aprenderem uma outra língua. Então o seu filho vai estar aprendendo 2 línguas e talvez até mesmo 3 línguas ao mesmo tempo, o que vai fazer com que facilite essa integração para ele. Uma outra coisa é que, como acontece de que o financiamento e o investimento na escola primária é muito alto, faz com que geralmente não se tenha uma divisão de que as escolas particulares tenham todas as pessoas e que as escolas públicas tenham uma miscigenação. Então você vai ter tanto pessoa com um monte de comércio, quanto pessoa que mora em regiões mais afastadas, ou pessoas que trabalham e tem o seu dinheiro suficiente, mas não tem muito mais que isso, tem essa uma miscigenação muito forte dentro da escola. Então você tem uma questão não só que vai ajudar a sua criança culturalmente a se adaptar muito mais fácil aqui na Bélgica, mas também que a pluralidade social ela é muito maior também na Bélgica. Bom, agora que eu falei da parte dos benefícios, eu vou falar das partes que são o que poderia ser os contras de você ter as escolas aqui na Bélgica. Por conta das escolas públicas elas não terem essa padronização de avaliação, é muito difícil, saindo da região de Flanders, a gente falar do que a gente consegue ver entre escola e escola, o que a criança está aprendendo. O certificado ele é válido pelo governo, só que a forma que você é avaliado, ela não é a mesma. Há sim um ponto de avaliação e de estudos e relatórios que, geralmente, a educação na região de Flanders é maior do que na região de Bruxelas e de Walônia. Então, é meio problemático de que você vai ter essa avaliação ou que você precisa mudar o seu filho de escola para escola, porque pode ser que tenha mais estudo ou, se não, menos. Por conta do problema que eu falei da escola também, de ter classes menores, uma maior tendência de ter mais professores, e que inclusive eles têm esse comportamento de matricular com frequência, pode ser que o problema de você querer matricular o seu filho é de justamente você ter esse problema de você ter a facilidade de matricular. Porque não é nem que eles não querem matricular, mas é que eles não têm espaço. E inclusive também, pelas escolas elas serem públicas, fica uma certa dificuldade de você ter uma grande quantidade de atividades extracurriculares. No Brasil a gente está muito acostumado com escolas muito grandes, só que aqui na Bélgica as escolas costumam ser um pouco menores e às vezes você passa na frente de um prédio e você nem diz que aquilo é uma escola. Então, dependendo da escola para escola, pode ser que você tenha menos facilidades e atividades extracurriculares, ou até mesmo que você tenha que dividir outros espaços que não eram especificamente para aquele tipo de atividade. E assim como a gente também tem esse problema do Brasil, acho que aqui na Bélgica é um pouco pior, porque quando se fala de crianças com algumas reduções de ensino, ou até mesmo quando se fala de educação especial, apesar de eu não gostar dessa palavra, tem-se o problema de que as escolas não estão acostumadas e não possuem suporte específico. Geralmente crianças
com ou defasagem de habilidade ou que precisam de educação especial, elas são geralmente voltadas para escolas que elas são privadas e não para as escolas públicas. Então tem esse problema caso você tenha uma criança neurodivergente. Se eu falei também das escolas públicas, eu vou falar também das escolas privadas. As escolas privadas, ou até mesmo também que tem das escolas internacionais, elas não têm o critério de seguir o currículo internacional, o currículo que a gente tem aqui da Bélgica. Então isso significa que, apesar de sim ser bem parecido com o que se aprende, há também um foco de outras atividades e também de outras atividades extracurriculares. Como você tem o financiamento de que você tem a matrícula, que geralmente essa matrícula é anual, faz com que a escola tenha essa possibilidade. Mas você também não vai ficar de fora da parte linguística, porque as escolas internacionais elas têm um foco muito forte de aprender línguas. Então é muito provável que uma criança em uma escola internacional saia de lá pelo menos poliglota, porque lá existe o foco de se aprender todas as línguas, inclusive o inglês. Então sua criança vai sair aprendendo alemão, inglês, francês e também o holandês. Só para você poder ter uma ideia de noção de preço, as escolas que são internacionais, elas vão desde um preço de 6.000 a 35.000 euros anuais. Então isso significa que você vai ter o pagamento não por mensalidade, mas a taxa que ela é paga uma vez só. E tal qual eu falei também dos prós e contras da escola pública, eu acho que a gente não pode deixar de falar dos prós e dos contras também das escolas públicas, das escolas particulares, mas eu acho que focando um pouquinho nas escolas internacionais, porque quem vem do Brasil fica com muitos olhos. Eu também fico muito interessado de querer colocar o meu filho e a minha filha em uma escola internacional, mas eu acho que é interessante a gente perceber os prós e os contras. As escolas internacionais também oferecem a possibilidade de você poder fazer com que a criança estude lá desde o ensino primário até concluir o seu ensino médio. Então é uma possibilidade de, caso você queira que a criança não tenha tantas dificuldades de adaptação, você deixe a criança lá pela sua vida escolar inteira. Como as escolas são internacionais, a questão da língua fica muito facilitada. Então não só você vai ter pessoas que vão aprender lá toda a sua parte da língua, mas a língua ela é um fator comum de você aprender e de você estudar. E outra, caso você seja uma pessoa que não está aprendendo com muita facilidade o holandês, ou o francês, ou o alemão, a escola internacional é uma escola que facilita, porque muito provavelmente você vai ter alguém que fala a sua língua. Ainda mais para nós que somos brasileiros, a probabilidade de você achar um brasileiro ou de você achar alguém que fala português, como alguém de Portugal, ou até mesmo de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, você vai ter essa facilidade. Sem dizer também das crianças que vão aprender mais de 3 idiomas, pelo menos, nessas escolas. Como também elas existem mais dinheiro e mais financiamento, a possibilidade de atividades com esportes ou até mesmo atividades em locais que tem uma região verde é muito maior. Se você prioriza isso no seu filho, que ele tem essa possibilidade de ter essas atividades, é uma opção muito válida da escola internacional. E como são escolas internacionais, a probabilidade dessa pessoa conseguir mudar para outro país, para uma universidade, ou até mesmo caso no meio do sistema ela precisa fazer o ensino médio em uma outra escola internacional, a possibilidade de ela conseguir ter um ensino que ele é padrão e padronizado e que não tenha choque quando ela precisa mudar de outro país é muito maior. Então se você tem esse problema de que você ou não quer que seu filho tenha um choque de mudar de escola para escola, ou que desde a carreira que tem dele começando a estudar até o ensino médio, de que tenha uma visão de futuro e um plano de carreira, é muito mais fácil você colocar sua criança em uma escola internacional do que colocá-la numa escola pública. Se a gente tem os prós, temos também os contras de você matricular sua criança numa escola internacional. Antigamente era muito comum que existia um subsídio de empresas para poder colocar sua criança para poder estudar. Como está cada vez mais comum das empresas cortarem esses custos e também de que o poder de compra do belga está aumentando um pouco mais, existem cada vez menos pacotes que oferecem esse subsídio para que as famílias coloquem em escolas internacionais, fazendo com que também seja muito mais fácil você colocar simplesmente sua criança em uma escola pública. Não só isso, mas também eu acho que não a parte do dinheiro, mas a parte dos exames, porque você vai fazer uns exames de aptitude para que possa perceber que a criança tem as capacidades cognitivas e inclusive de estudo e de didática para poder conseguir estudar na escola. Então, enquanto o problema da escola pública é apenas o número de vagas e o quão cedo você tem que ir, o problema da escola particular e inclusive da escola internacional é que isso pode ser um problema para que a sua criança entre. Não é nem que você não tenha dinheiro, mas é do exame de aptitude. E por conta da escola ser internacional, é muito mais difícil da criança se adaptar culturalmente no local. Pode não parecer, mas a Bélgica é um país muito pitico que tem uma diferença gritante
gritante de cidade para cidade. Se você vai para 10 quilômetros para outra cidade, a cidade ela é completamente diferente. Então não só ela pode ter menos oportunidades de se integrar na cultura local, como também ela vai ter um outro problema que geralmente as escolas internacionais estão localizadas em Bruxelas. E Bruxelas é a coisa menos belga que existe na Bélgica. Isso eu ainda tenho um vídeo específico que eu quero fazer falando de Bruxelas e também até passeando em Bruxelas. Mas se você tem o interesse de que sua criança se sinta belga e se sinta integralizada, o que é muito importante para quem está mudando de país, pode ser que isso seja um fator que você queira retirar. E isso é um fator que, por exemplo, eu acho muito gritante que talvez isso me impediria de colocar meu filho ou minha filha numa escola internacional. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então aqui a gente tem um resumão do tudo que básico que você precisa saber das escolas de ensino fundamental. Do que eu vejo dos meus amigos falando, tanto os brasileiros quanto também os que não são brasileiros, mas que já moram aqui há um certo tempo, não existem muitas reclamações do sistema de ensino por si só. Eu acho que existem outros problemas, como a questão da alimentação, que eu acho que isso vai tanto para um choque cultural quanto um choque legislativo, porque existem até mesmo instruções de como fazer o lanche do seu filho, que geralmente é muita pouca comida, mas eu acho que, no geral, as escolas aqui funcionam muito bem. Tem um problema que eu acho muito grave daqui da Bélgica, que a partir do ensino fundamental 2 e do ensino médio, já começa a se decidir qual que vai ser a carreira do seu filho, e o seu filho não pode decidir. Mas, e isso eu vou deixar essas informações para quando eu for falar sobre o ensino fundamental 2 e o ensino médio, porque o mais triste de tudo é que no Brasil, enquanto temos a possibilidade de ser qualquer profissão que a gente queira, aqui eles já não têm essa opção. Então aqui a gente vem para dois extremos, e eu acho que o próximo vídeo vai trazer um certo problema, que é qual dos dois é melhor, se é poder escolher ser o que quiser ou não poder ter essa escolha porque já escolheram por você. Inclusive, se ficou com alguma dúvida a respeito do ensino fundamental ou alguma outra coisa que eu falei nesse vídeo ou que eu ainda não falei, escreve aqui nos comentários por gentileza. E pode ser que você fique na dúvida de tudo isso que eu falo da vida de educação aqui na Bélgica, por isso que eu tenho uma playlist apontada especificamente para a vida de educação aqui na Bélgica. E isso é mais ou menos uma continuação de um outro vídeo que eu falei sobre como que é a creche aqui na Bélgica, tudo o que você precisa saber de se matricular, das obrigatoriedades, tudo para você poder conseguir ter uma vida com uma transição mais fácil aqui para a Bélgica. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou aqui até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!